Eu espero que esse texto que ecoa na minha mente chegue a todos que estiverem ouvindo também. E que seja uma realidade na sua vida também. Sabe aquela experiência que toda pessoa precisa ter com Deus? Ela acontece de várias formas, e comigo ela aconteceu de uma forma muito peculiar e muito intensa. E começou ano passado. Já em março, tive uma infecção urinária e eu busquei ajuda no hospital, já com um certo receio, porque a gente já ouvia falar que tinha que usar máscaras e álcool em gel, já tinha esse assunto já era uma coisa que estava sendo falada na época da pandemia, o início da pandemia. E eu fui até o médico e comecei o tratamento, passou um antibiótico para tomar em casa, mas a infecção se agravou e eu precisei ficar internada por 2 dias para tomar soro e antibiótico na veia, porque a infecção que era urinária subiu para os rins e era mais arriscado. E fiquei então internada esses dias, longe de contato com a internet, e foi bem na época em que as aulas presenciais foram suspensas e a gente precisou começar a atender os alunos à distância, pela internet. E eu não sabia, não tenho muita prática com tecnologias, eu gosto mesmo do trabalho manual, e já tinha uma certa dificuldade, e por ter ficado esse tempo longe do acesso para aprender como lidar com os alunos, eu fiquei bem por fora, né, durante esse tempo. E quando eu voltei para casa, a coisa já estava acontecendo, os professores já estavam trabalhando com os alunos de forma remota, e eu não sabia o que fazer, não sabia como fazer, fiquei muito angustiada, passava muitas horas, então eu sempre trabalhei meio período nas aulas presenciais, e ali pela internet eu estava ficando mais de 10 horas por dia, 12 horas, às vezes cheguei a ficar 15 horas. Muitas vezes ficava mais de 5 horas sentada, sem sair do lugar, ali só trabalhando e tentando entender o que estava acontecendo e aprender tudo aquilo para dar conta do trabalho. E fui me estressando, foi um estresse muito, muito, muito intenso. E aí no dia 5 de junho eu comecei a ter a crise que me levou a ter um AVC. Na verdade, alguns dias antes eu já estava sentindo muita dor de cabeça, mas eu associei, e era óbvio, parecia óbvio que estava relacionado ao estresse do trabalho excessivo. E então eu tomava remédio para dor de cabeça, mesmo sendo raro. Era uma coisa que eu não tinha, era muito raro eu ter dor de cabeça, mas como estava associado àquela época, aconteceu na mesma época em que a coisa estava muito corrida, eu acreditei que fosse apenas estresse. Que foi um dia que eu estava bem cansada, mesmo assim estava trabalhando, e eu avisei o meu esposo que se eu precisasse dormir, se ele me pegasse dormindo, me deixasse dormindo, porque eu estava tão cansada que tinha horas que eu precisava descansar, que fosse 5 minutos. E naquele dia eu estava com muita dor e eu comecei a passar mal, sentir uns sentimentos estranhos, parecia que eu meio que saía do ar, e achei aquilo muito estranho. E eu sei que foi nesse momento em que o Senhor me tirou do meu quarto e me fez ir até ele, que ele estava na cozinha, me fez ir até ele e explicar para ele, tentar falar com ele. E eu me lembro assim de ter falado que estava acontecendo alguma coisa, que eu estava sentindo alguma coisa e eu não sabia explicar, e ele me fazia perguntas e eu não conseguia chegar até o final da resposta. E ele achou muito estranho porque eu não estava falando coisa com coisa, não fazia muito sentido o que eu estava falando. Ele achou aquilo muito estranho. E eu me lembro de sentar. A partir daquele momento eu não me lembro de mais nada. Tudo que eu sei que aconteceu foi o que me contaram depois. Então ele chamou os meus pais, chamou os meus irmãos, eles desceram todos imediatamente.
perceberam que realmente eu não estava falando mesmo coisa com coisa, parecia que eles não estavam aqui, que eles falavam comigo e eu não interagia com eles, era muito estranho. E então acharam melhor chamar a ambulância, pedir ajuda, e disseram que os socorristas demoraram um tempo ainda para chegar. Nesse meio tempo, a Lara dormiu. A Lara nunca dorme nesse horário, principalmente se tiver alguém de fora, né, um parente, alguém assim, ela não dorme, ela sempre quer brincar, quer conversar. E ela dormiu, então ela não viu os socorristas chegarem, ela não viu eles me atendendo, não viu eles me tirando na maca, me colocando na ambulância, me levando para o hospital. Me disseram que ela só acordou depois, quando já estava na casa da avó. E lá ela ficou 2 meses, porque também depois da cirurgia eu acabei ficando esses 2 meses, os 2 primeiros meses depois das cirurgias, ficando com a minha família, né, com os meus pais e com os meus irmãos. E o meu esposo e minha filha também. Ficamos todos morando lá. Mas eu já chego nessa parte. E aí o Ronaldo esteve comigo, então, na investigação para saber o que estava acontecendo. A princípio eles viram que tinha alguma coisa errada, mas com o passar do tempo o estado foi se agravando e chegou um momento em que alguns médicos começaram a chegar e interrogar ele, perguntando e falando para ele: olha, a gente vai ter que operar, é de emergência, o estado dela está se agravando muito rápido. Comecei a ter sangramento no cérebro e começou a aumentar. Então precisava de alguma intervenção muito rápida. Então, eles acreditavam que eu estava tendo uma crise de ansiedade por excesso de trabalho e acharam que iam me dar lá um sossega-leão e que eu ia ficar bem e voltar para casa no dia seguinte. E não sabiam que a situação era grave do jeito que era realmente. Os médicos fizeram muitos exames, eu não me lembro de nada disso, mas o Ronaldo me conta que ficou comigo, acompanhando todos os exames. E depois de algumas horas, ele inclusive me contou que tinha uma senhora no quarto que eu estava, que ela me viu chorando, pedindo ajuda, e ela perguntou para o Ronaldo se ela podia orar por mim. E eles oraram por mim. Eu não me lembro dela, não lembro de ter visto ela. Autorizou para que a cirurgia fosse feita, e essa cirurgia começou, acho que foi de madrugada, no dia 6. Se não me engano, 2 horas da manhã até as 9 horas da manhã. Foi uma cirurgia muito longa, tiraram um pedaço da calota. Eu tive primeiro foi uma trombose. E aí ela evoluiu e acabou se transformando num AVC aqui no lado direito. Eles tiveram que tirar um pedaço da calota, um pedaço do osso, tiraram, colocaram no meu abdômen para preservar o osso e fizeram essa cirurgia então para drenar. E aí depois disso eu fui para UTI. Porque quando o cérebro sangra, ele incha, e daí ele não pode, a calota craniana não vai deixar ele inchar o tanto que ele precisa. Eles precisam retirar a calota para o cérebro ter espaço para inchar e depois ele voltar ao lugar. É a coisa que a gente tem aprendido agora. E passei então por essa cirurgia. Passei pelo Ronaldo na maca, ele me viu toda entubada. Depois disso, de ter me visto assim, ele mandou uma mensagem para a família dele, para as minhas cunhadas e sobrinhos, contando o que tinha acontecido, porque até então ainda não se tinha certeza do que se tratava, mas aí ele soube e contou para eles. E nesse momento também os irmãos ficaram sabendo, a família também, e começaram uma corrente de oração. Eu estive nesse momento em coma, fiquei 7 dias em coma. Então eu não tenho lembrança nenhuma, nem flashes do
momento em que a minha família chegou em casa, nem durante o tempo que eu passei no hospital e durante a cirurgia. 7 dias depois que eu voltei, inclusive os médicos disseram pra gente depois que se eu não tivesse saído do coma naquele dia, se eu tivesse ficado um dia a mais, eu teria que ter feito a traqueostomia. E graças ao Senhor eu não precisei passar por essa intervenção, porque ela também é algo que traz bastante prejuízo. E eu acordei, assim, quando eu tive consciência de que eu estava no hospital, eu fiquei muito preocupada com a minha mãe. Aí, de princípio, assim, eu lembrei que se a minha mãe soubesse, pensei, se minha mãe sabe que eu estou aqui, ela deve estar muito preocupada. Então eu queria falar com os médicos para eles avisarem a minha mãe que eu estava bem. E eu estava na UTI, mas eu não tinha consciência de que eu estava numa UTI, eu não entendia direito que eu estava, que lugar era aquele. Eu não sabia que aquilo se tratava de UTI. Eu achava que eu estava ali e os médicos estariam esperando alguma coisa para me operar. E eu estava com muito medo de ser operada e eu nem sabia que já tinha sido passado pela operação. Eu ficava o tempo todo deitada, me dava um banho deitada. Eu sentia incômodos, eu sentia dor na cabeça, não entendia direito o que era, eu sentia alguma coisa estranha na minha barriga, eu não entendia o que era. Não conseguia me mexer muito bem e falava muito baixo. Às vezes eu pedia socorro, pedia ajuda para algum médico, para alguma enfermeira que passava por mim e eles passavam direto. Eu achava que eles estavam me deixando de lado, mas na verdade eles não estavam nem me ouvindo entubada, então aquilo mexeu um pouco com as cordas vocais e eu não conseguia falar direito, a voz saía muito baixinha. Depois de alguns dias ali na UTI, eu tive uma boa melhora e fui para um quarto onde eu poderia receber visita, acompanhamento, né? Como eu tive o AVC e eu tinha muitos esquecimentos, eu só lembrava o nome da Lara, o nome da minha mãe e do Arthur, que é o filho de uma amiga, que é uma irmã. Eu não conseguia falar direito e me expressar direito, então eu precisava de ajuda e foi o fato de ter tido o AVC foi o que permitiu eu ter acompanhante. Porque pela minha idade eu não poderia. As outras pessoas que estavam comigo eram mais velhas e elas não tinham companhia. E é muito difícil passar por um tempo internado sem poder receber ninguém. E a companhia de um é a companhia de todos também, né? Porque uma de um que tá caindo da maca, chamar enfermeiro para outro, pedir remédio para outro. Nossa, segurar uma senhora que estava indo embora, falando que queria os netos. Tipo isso. Foi bem tenso. E lá nesse quarto que eu fiquei, eu recebi a visita da enfermeira que foi a primeira pessoa que eu olhei e reconheci. Ela tinha morado no mesmo bairro que eu quando era adolescente. Na verdade, ela é nossa prima, né? Ela é prima também, porque ela é casada com um primo nosso, então a gente tem um grau de parentesco. Mas antes disso a gente conheceu ela na época da escola, estudamos na mesma escola, ela morava no mesmo bairro. A mãe dela era muito amiga da minha mãe, ela frequentava muito a nossa casa, era muito amiga, uma pessoa muito simpática. E foi uma alegria poder olhar para ela e reconhecer, ver um rosto conhecido. E ela também me reconheceu e foi muito atenciosa, sempre cuidou muito, com muito carinho, muito querida. A Priscila é uma pessoa que mora no coração, assim, sempre terei lembranças muito boas dela, um carinho que foi muito além de só ser uma enfermeira. E aí ela me deu banho no primeiro dia que eu estava nesse quarto, falou que ia me arrumar porque meu esposo estava para chegar a qualquer momento. E aí quando ele chegou eu ainda fiquei em dúvida se eu ia conseguir lembrar certinho o nome dele, porque eu fiquei na dúvida se era Roberto ou se era Ronaldo. Eu tinha certeza que era um ou outro, mas eu não conseguia lembrar qual o nome que era. Isso me deixava angustiada, porque eu pensava que se eu errar o nome dele, ele vai ficar muito triste, vai ficar muito chateado, vai ficar assustado. Só que aí na hora que ele chegou eu fiquei tão emocionada, eu comecei a chorar e eu não consegui nem... Eu só chamei de amor, não chamei nem pelo nome. E ele viu que essa reação mostrava que eu estava lembrando dele, então já foi o suficiente para aliviar para os dois.
E aí ele revezou com a Liliane, então um ficava um período, outro ficava outro. Você lembrou meu nome? Pode ser sincero. Não, seu nome não esqueci não. É que você me chamou de Tia Lili quando você me viu. Mas é porque era assim que ela chamava. Não, eu entendi assim também. Eu fiquei pensando depois, será que eu me chamo de Lili? Mas nunca me chamo de Lili. Eu não sei me chamar de Liliane. Acho que você é uma pessoa que me chama de Liliane, mas não é com o mesmo tom do Liliane. Não, já chamei de cabeça, já chamei antes do ABC era mais cabeça, agora a gente é mais difícil. Mas até o cabeça tinha um cunho carinhoso. Tinha, então... não, era com todo carinho. Não é cabeção, né? Cabeça de gente inteligente. Mas então, mas os outros nomes. E ali naquele momento eu percebi assim que alguma coisa de muito sério e muito intenso tinha acontecido. A ficha foi caindo muito aos poucos. Foi em doses homeopáticas. Porque eu não consegui perceber e entender tudo de primeira. Falavam AVC, falavam trombose, eu não conseguia entender direito o que era isso, como se eu estivesse ouvindo palavras em outro idioma que eu não conhecesse, então eu não conseguia entender a profundidade disso tudo de início. Mas aos poucos eu fui entendendo. Eu achava muito estranho, muita gente entrava naquele quarto e eu achava que muita gente eram médicos, enfermeiros de várias áreas, neuros, cardiologistas e de outras áreas também. Muitas enfermeiras entravam e eu ouvia falar: a Simone foi transferida, ela tá bem. Entrava para me ver, eu achava que ia me dar injeção e às vezes, a maioria das vezes nem era. Eles vinham, questionavam, perguntavam se eu conseguia sentir movimentos e queriam me ouvir falando. E só depois que eu fui entender que a gravidade de um AVC, que pode levar a um AVC, e ter deixado as pessoas tão assim, abismadas de ver que foi um AVC hemorrágico muito grave e que graças a Deus eu não tive sequelas motoras. Então eu conseguia falar, eu conseguia sentir todos os movimentos do corpo. A visão estava um pouco afetada, a fala foi melhorando aos poucos. Mas o que mexeu mesmo foi com a memória. Eu não esqueci das pessoas e dos acontecimentos, mas eu não lembrava nome de nada e nem de ninguém. E confundia, trocava muitos nomes das coisas e das pessoas. Então o Ronaldo começou a levar, ele e a Liliane começaram a levar fotografias e fotos no celular das pessoas. E me perguntavam se eu lembrava quem era. E eu lembrava, eu contava as histórias, mas porque eu não lembrava os nomes. Mas eu não me esqueci de ninguém, não teve uma pessoa que eu tenha visto uma foto e falado não sei quem é. Eu reconheci todas as pessoas. E foi um momento muito emocionante ter ficado sabendo, ter ouvido e visto tantas mensagens de pessoas que já fazia tempo que eu não via, de pessoas que eu achava que nem lembravam mais de mim, porque eu sempre fui muito quietinha, muito na minha. Então às vezes eu achava que não estavam nem lembrando, né, assim, que não lembravam mesmo. E de repente fiquei sabendo que essas pessoas estavam me mandando mensagens e orações. E eu fiquei realmente muito, muito emocionada com tudo isso. Fiquei impressionada, impactada com isso. Foi um cuidado muito grande de Deus, eu tenho muita gratidão, porque é o que eu costumo dizer para as pessoas. Às vezes as pessoas falam que me diziam que eu era guerreira, mas na verdade não. No momento mais tenso, mais grave, em que eu estive ali, como diz a Bíblia, no vale da sombra da morte, muito próximo de ir. Eu não tinha condição de pedir para Deus, pedir socorro para Deus. Eu não tinha consciência para clamar a Deus por socorro. Mas as pessoas pediram por mim, os irmãos, os amigos, a família, eles oraram por mim. Eu sei disso.
As pessoas me contavam e eu ouvia os áudios e soube de muita gente que fez grupos, inclusive, para estar orando e clamando ao Senhor pela minha vida. E eu tenho muita gratidão por todos mesmo. E foi assim, esse acontecimento me levou a ter uma proximidade com Deus muito mais intensa. Porque eu conhecia muito da palavra por ter nascido num lar cristão, ouvi muito da Bíblia a vida toda, com louvores, com leituras da Bíblia, com estudos. E muitas coisas elas eram conhecidas, mas elas não estavam fazendo ainda parte da realidade. Mas naquele momento muita coisa foi se tornando real. Então eu lembrava muito de Jó, que dizia que conhecia o Senhor de ouvir falar, mas que naquele momento os olhos dele viam o Senhor, né, que ele caminhava com o Senhor. Eu tive essa experiência de caminhar com o Senhor. Verdadeiramente, ver todos aqueles textos que eles vinham, eu lembrava deles como se eu estivesse lendo, e ver que a palavra de Deus é viva mesmo. Porque nesse momento que eu não lembrava nem meu sobrenome direito, eu conseguia lembrar dos textos que eu ouvia quando criança e ouvi durante toda a vida, mas se tornando reais. Porque eu tinha lembrança de que a gente estava numa pandemia e que o hospital onde eu estava internada estava atendendo pessoas com Covid, e eu não senti medo. Em momento algum eu senti medo. Eu lembrava da palavra do Senhor dizendo que guardaria, que não era para temer, que Ele estava lá, e eu tinha a sensação do Senhor estar sentado do meu lado, ali cuidando de mim. Então foi tudo muito, muito intenso, muito intenso. Que, na verdade podia ter te levado na cirurgia, né? Ou talvez nem chegado lá fazer. Os médicos falaram que muita gente não chegou vivo. Não deu tempo sequer de ser operado. Então foi muito cuidado, foi muita misericórdia. Se eu tivesse ido muito cedo, talvez a situação não teria se agravado lá, teria se agravado aqui, não daria tempo de voltar para o hospital. Então tudo foi assim, cada segundo, cada situação foi registrado por Deus. Cada detalhe, cada situação, cada pessoa que me atendia. Eu fiquei muito impressionada com o trabalho dos profissionais ali, dos enfermeiros, dos médicos. Eu nunca tinha tido essa experiência de ver o lado humano deles assim tão aflorado. Eram assim, dava a impressão que eu estava em outro país, que eu estava num hospital particular, porque eles eram tão atenciosos o tempo todo, tão cuidadosos. É só Deus que faz esse tipo de coisa, permite esse tipo de situação acontecer, pra gente ver o tamanho da glória, do poder de Deus. E eu dormia em paz, eu não tinha medo. A gente, claro, tinha os cuidados, lá tinha que ficar de máscara, tinha que usar álcool, passava álcool, tinha que fechar o olho pra não jogar álcool dentro do olho. A Liliane tá aqui, como sempre esteve comigo lá também, e eu tenho muita gratidão porque eu não consigo entender e reter muita informação que os médicos mandam. Eu precisaria gravar o que eles estão falando para ouvir 4, 5 vezes para conseguir entender. E ela tem acompanhado tudo, colocado tudo em pasta, tudo organizado, todos aqueles... Nossa, eu não faço nem ideia de quanto. Sei que tá enorme aquela pasta cheia de resultado de exame, de tudo que é forma. Mas, voltando ainda à primeira fase da cirurgia, a primeira cirurgia, eu fiquei 18 dias lá. Teve o episódio de descobrir que estava careca, porque os enfermeiros não me falaram, os médicos também não me contaram, não contaram para a Liliane nem para o Ronaldo, então eles não sabiam também que eu estava sem o cabelo. E na primeira vez que eu levantei para tomar banho, então eu entrei
no banheiro, o enfermeiro tirou okay, a faixa da minha cabeça. E aí eu vi pela primeira vez que tava careca mesmo, rasparam inteiro. E eu olhei nessa posição, olhando pro lado esquerdo. E já achei estranho me ver careca, nunca tinha me visto dessa forma. Mas quando eu olhei pro outro lado, tinha um afundamento craniano, porque a calota tinha sido retirada, então estava afundada a cabeça. Tem imagens dessa época. E foi um susto muito grande. A Liliane teve que se virar nos 30 para conseguir manter a postura ali sem mostrar susto, para não me assustar também. E ela fez isso brilhantemente, porque eu não percebi nenhuma alteração nela. Imagina que eu perdi a fala. Eu acho que não falou nada, porque não tinha nem condição de falar. Eu também fiquei meio passada, foi um susto, mas eu me lembro assim também desse cuidado de Deus, até de não estar tão conseguindo ainda raciocinar muito bem. Foi um cuidado de Deus também. E eu me lembro de ter só pensado, o cabelo cresce, vai crescer e graças a Deus eu tô viva. Eu fui trocada de quarto várias vezes, e então eu conheci muitas pessoas durante esse tempo que eu fiquei internada, e uma delas era uma menina muito novinha, ela não tinha nem 20 anos, e ela tinha tido uma trombose, e eu tive a oportunidade de falar de Deus. Mas é uma questão pessoal isso aí. Não adianta você ter pai e mãe que é crente e você achar que você também é só porque seu pai e sua mãe falam. A sua experiência tem que acontecer com Deus. E a minha, assim, eu conhecia Deus muito superficialmente, assim, sabe? Uhum. E agora, depois que aconteceu isso comigo, conheço Deus muito mais a fundo. Pra mim, isso aqui não foi um castigo, isso aqui não foi um castigo, isso aqui foi um aprendizado de conhecer Deus bem a fundo, confiar nele, Eu trabalhava na escola, se dependesse de mim, eu nunca ia parar. Eu tava ficando louco, eu precisava parar, mas se dependesse de mim, falar assim, não, hoje eu vou parar, agora colocou nessa situação pra falar, não, agora você sossega. Agora você vai parar. Agora você sossega. E hoje eu não sinto mais medo assim de, será que a gente vai faltar dinheiro pra gente, a gente vai passar fome. Eu sei que Deus vai prover tudo que a gente vai precisar, Deus vai prover pra gente sempre. Vai agir na hora dele, né? A gente fica muito querendo, correndo atrás das coisas, achando que a gente que resolve, é Deus que resolve pra gente. Deus, Ele é poderoso. Acho que também foi uma das primeiras vezes que eu consegui perceber mais transformações de Deus na minha vida. Porque eu fui liberta também daquela timidez doentia que me privou de muitas coisas e me levou a sofrer durante meus 37 anos. E eu consegui falar. Foi uma libertação. Eu vivia dentro de uma concha, amordaçada, amarrada, sem conseguir me expressar, sendo muito criticada por isso. Muitas vezes não vinha em tom de crítica, mas de brincadeiras, mas para um tímido isso dói muito, é muito difícil. Às vezes eu achava que estava conseguindo interagir um pouco e para mim aquilo já era muito, e de repente vinha a famosa frase que eu nunca consegui passar batida por aquela frase, que é: para de falar pouco, você fala muito. Eu ouvi isso de todo mundo, em todos os lugares que eu passei, inclusive no curso de teatro que eu estava lá buscando me libertar disso, e acabei ouvindo em coral. Eu acho que foi uma das únicas vezes que eu consegui falar que isso me incomodava e eles entenderam. Eu trabalho enquanto aluna, porque trabalhei e estudei a vida toda na mesma escola. Depois voltei como professora, e tanto como aluna quanto como professora também, muitas vezes era criticada, ou tudo que um tímido, todas as dificuldades que um tímido tem que passar por não conseguir se expressar. As pessoas falavam que eu tinha uma tranquilidade, na verdade não era calma, era dificuldade de me expressar mesmo, eu não conseguia, eu não sabia fazer isso.
mas o meu corpo respondia. Muitas vezes, quando eu falava da timidez, algumas pessoas falavam, mas você grava vídeo, você tem um canal no YouTube, tá gravando aulas assim, dá entrevistas até na TV, a gente já viu.